que tal? Bien? Tudo bom, gente? E aí? Vamos lá para mais uma aula? Pretérito perfeito de subjuntivo. Vamos continuar falando sobre esse modo verbal, sendo que agora a tia trouxe outros verbos, tá? E nesses verbos, eles já estão conjugados e nós vamos relembrar como é essa estrutura, tá bom? Vamos lá? Aqui, olha o que nós temos. Pretérito perfeito, tá? Já falamos. Volver quer dizer voltar, regressar. Temos também o verbo descobrir. Temos o verbo llegar. Então a tia colocou aqui já todo conjugadinho. Vamos ver como é que fica? Que yo haya vuelto. Eu coloquei o meu verbo auxiliar, que é o verbo haber. Vocês lembram que para eu criar esse modo verbal aqui, ó, perfeito todo subjuntivo, eu preciso do meu verbo auxiliar, sem ele nada feito. Quem é o meu verbo auxiliar? Haber. Aqui ele já está conjugado. Tio, o que é haber? É o verbo ter, é o verbo é o verbo existir, ok? Então, dependendo da... Quando eu for fazer a tradução, a gente vê no que se encaixa melhor na hora de fazer aí o translation. Ó, que yo haya vuelto. Que eu tenha voltado. Tá conjugado o meu haya, o meu verbo haber? Conjuguei, ó, na primeira pessoa, que eu haya. E o vuelto, conjugou? Conjuguei, mas só que da forma do particípio, tá? Então, para eu ter esse modo verbal, eu preciso desse verbo auxiliar conjugado no presente e esse aqui no particípio, desde o jo até o Helios, ok? Ele não muda, ele vai, olha, por isso que eu acho que para iniciar uma conversa, para quando a gente está caminhando assim no espanhol, é legal a gente pegar essas formas bem tranquilas, olha, que não sofre muita variação. Aí coloquei lá, que yo haya vuelto, que tu hayas vuelto, que él o ella haya vuelto, que nosotros o nosotras hayamos vuelto, que vosotros o vosotras hayas vuelto, que ellos ou ellas hayan vuelto. Então, o que aconteceu? Tá todo conjugado de uma forma bem tranquila. Essa é a estrutura. O que e o jo eu coloquei porque é interessante a gente saber desde o iniciozinho até o final. Mas na prática, na vida real, o que ele não rola. Ele é difícil entrar numa conversa, só se for uma formalidade. O jo também, vocês vão ver mais assim, eu quero, tipo assim, eu volto para casa hoje. Então eu vou falar assim, eu vou para la casa hoje. Vocês compreenderam? Eu não precisei desse queijo, porque quando a gente vai falando de forma mais rápida, a gente vai se desapropriando dessa estruturazinha que eu coloquei aqui. Mas se eu falar dessa forma, com o que, com o jo, perfeitamente, tranquilo. Mas, como eu disse, eles são ocultos numa conversa de vida real. Coloquei o verbo descobrir e também foi a mesma situação. Como é que é o descobrir no particípio? Descoberto. Então, eu conjuguei meu verbo haber, aqui conjuguei, da mesma forma que eu conjuguei aqui, olha, no presente. E para a gente criar essa estrutura, eu coloquei o verbo descobrir na forma do particípio. Acontece com o verbo llegar também, que é o verbo chegar, que eu haya llegado, que eu tenha chegado, que tu hayas llegado, que tu tenhas chegado. Então, eu falei aqui em espanhol e falei a tradução também. Então, olha, observem o llegar, como é que ele ficou todo no particípio. Legado, 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 legado. E aqui eu conjuguei. Então, a gente não tem muita sofrência com esse tempo verbal, não. Coloquei o ser, que é igual ao nosso ser, tá bom? Que eu haya sido, que tu hayas sido. E assim por diante. Todos ficaram sido conjugado no particípio. E aqui a mesma coisa, gente. No presente. E aqui, olha, eu botei o verbo cambiar, que quer dizer trocar. Então, da mesma forma, ok? E aqui, ó, todo mundo no particípio, tá? O verbo ir, que é igual ao nosso. Então, eu coloquei todo mundo no presente
e todo mundo no particípio, tá bom? Através dessas pequenas estruturas e aprimorando o lexo, a gente consegue travar algumas conversas, porque o legal é você internalizar uma estrutura e saber quando usá-la. Eu acho que isso é bem eficiente para aprender. Eu também coloquei o verbo a ser, aprobar. Não é aprolar, aprobar. Aqui é um B, tá? Me perdoem. Então, aqui, ó, o a ser, voltando lá, a ser é fazer, a aprobar é aprovar. Coloquei na mesma situação. O a ser no particípio vira hecho, tá? Se fosse em português, seria feito, tá? E aí ele é de forminha irregular. E eu coloquei eles aqui conjugadinhos, bonitinhos. O verbo aprovar, né? Em espanhol nós falamos aprobar, também tá aqui, ó, dessa forma bem tranquila. Ai, me perdoem, esse voeto aqui não existe, nem aqui, para vocês não se confundirem. E, ó, que vosotros hayáis aprobado. Esqueçam, deleta esse aqui, ó, voeto, tá bom? Aqui também, conseguir, que é a mesma situação da língua portuguesa. Coloquei todo mundo conjugado bonitinho no presente, o meu verbo haber, e aqui eu coloquei o verbo conseguir no particípio, tá bom? Vamos ver o que nós temos mais. Por último, o verbo salir. Então, olha, da mesma estrutura, todo mundo no presente, que é o meu verbo haber, mas o meu verbo principal, que aqui é salir, ok? Todo mundo ficou no particípio, ó. Que eu haya salido, que tu hayas salido, que él ou ella haya salido, que nosotros ou nosotras hayamos salido, que vosotros ou vosotras hayáis salido, que ellas ou ellas hayan salido. Todos foram conjugados na mesma estrutura. Para melhor fixação e compreensão dessa aula, a gente tem os exercícios da página 417 do nosso sistema PEC, o 16, o 17 e 18. Vocês recorram à videoaula para poder conjugar de forma correta esses exercícios que a tia deixou para vocês, ok? Por hoje está acabado. Hasta luego.